Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. E o tema de hoje é a respeito de determinismo biológico, afinal de contas, existe ou não uma maneira de escapar do seu? Primeiro eu vou fazer uma introdução aqui, onde eu farei questão de ressaltar que boa parte aqui do conteúdo do meu canal se baseia em conhecimento empírico, tá? São opiniões pessoais minhas que eu tenho a partir de vivências e a partir de um compêndio também de leitura e de uma interpretação da realidade que eu tenho. Então, assim como diz a descrição, este canal aqui, ele simplesmente analisa a sociedade e os relacionamentos a partir da perspectiva masculina sob viés fatalista, tá bom? Então, alguns vídeos aqui eu faço questão de ressaltar que tem sim algum tipo de comprovação científica, coisas que eu faço questão de deixar as fontes geralmente em algum comentário fixado. Eu falo isso porque tem alguns comentários às vezes onde eu vejo que a galera fica meio perdida, né, e procurando saber, né, o que eu falo aqui que tem algum tipo de comprovação científica ou não. E boa parte do que eu falo não tem, tá? São conhecimentos empíricos e até por isso que eu abri este canal, porque eu queria saber se determinadas coisas que eu penso existem outras pessoas que pensam também, e cabe sempre o debate, cabe sempre a crítica, cabe sempre a sugestão, né, para algum tipo de pensamento, para reformulação de determinados pensamentos e tal, até porque boa parte do que a gente fala não existe pesquisa para tal, né? Então não tem como comprovar tudo que a gente fala aqui. Então esse vídeo será mais um deles, mais um daqueles onde eu compartilho simplesmente as minhas opiniões e as minhas interpretações a respeito do que acontece, né, na sociedade, na vida do homem, nos relacionamentos e etc. Então vamos lá. Primeiramente, determinismo biológico ele existe porque cada um de nós possui uma função na natureza, certo? Então todos nós de alguma forma colaboramos de maneira hierárquica para a sociedade. De modo que se você for voltar aos primórdios da humanidade, onde a gente vivia apenas sob aquele tipo de visão, onde nós corríamos atrás de satisfazer os nossos instintos mais primitivos, a maioria dos homens era excluído dos relacionamentos. Então a maioria dos homens, né, vivia um deserto sexual iminente e uma minoria tinha acesso à maior parte das mulheres. As mulheres sempre elas tiveram a questão da hipergamia, a questão de selecionar o melhor homem, né, o mais forte, o mais robusto, né, o com maior número de recursos, com personalidade dominante, né, que a gente gosta de chamar de alfas e etc. Então a maior parte dos homens sempre foram betas, pobres e feios, tá? Pra você ver que a natureza ela não foi muito simpática com a maioria dos homens, tá? E aí eu falo sobre isso em vários vídeos, né? Que depois houve a necessidade da criação de leis e etc. para a inclusão desses homens, né? Que ficavam ali excluídos, né? Do mundo dos relacionamentos, né? Para incluir eles e tal, para reformular a questão de herança da sociedade, povoar a terra e etc, etc, etc. Bom, eu fiz essa introdução só para explicar que a maioria dos homens ele foi criado para este fim. Porque se você for interpretar como é que a sociedade funciona, ela funciona mais ou menos como uma pirâmide. E a gente sabe para que uma pirâmide ela se mantenha de pé, a base tem que ser maior do que o topo, certo? Então a base ela sempre terá mais componentes e o topo sempre será minoritário. Então é por isso que a maior parte das pessoas não é rica, a maior parte das pessoas tem QI limítrofe, a maior parte das pessoas não é bonita, não é bem sucedida nos relacionamentos. E por que isso acontece? Porque por uma questão de pragmatismo da natureza, a maior parte dos homens, tá, segundo a interpretação que eu cheguei, tem que ser beta e tem que ser excluído e menosprezado pelas mulheres para que eles corram atrás desse tipo de aprovação e assim a sociedade funciona, tá? É como uma corrida mesmo, onde os homens tentam impressioná-las fazendo coisas, tentando ter uma maior renda e etc e tal. Então é basicamente isso. Então, segundo essa interpretação que eu tenho, a maior parte de nós, inclusive eu, estou fadado a ser um beta. Eu nasci para ser um beta. E essa questão de determinismo biológico do homem ser beta tá muito além da questão só de aparência ou de personalidade, tá bom? Porque muito se fala que a questão de ser beta tá mais ligada à personalidade. Eu próprio já pensei isso, tanto é que eu falo isso em alguns vídeos, eu não vou lembrar agora em qual, mas eu já falei que essa questão de ser beta tá mais ligado à personalidade. Hoje em dia, parando para pensar, eu acho que não é só questão de personalidade, eu acho que está muito ligada também a tom de voz, a
sei lá, simetria facial, né, composição craniana, altura, ombro, estrutura corpórea como um todo e etc. Então vamos dar um exemplo aqui. O que eu vou falar agora se aplica especificamente à questão de relacionamentos, tá? Existe uma forma do homem ser visto na sociedade e existe a forma como ele é visto pelas mulheres. A forma como um homem ele é enxergado pelas mulheres geralmente é sempre uma forma diminuta. Tá bom? Então as mulheres elas sempre enxergam os homens de uma maneira bem inferiorizada mesmo. Então isso é uma questão proposital delas terem esse tipo de visão para elas escolherem o melhor homem, tal e coisa, tal. Eu falo sobre isso em vários outros vídeos, se vocês quiserem procurar aí, é fácil de encontrar. Então, o homem, por exemplo, ele pode ser um CEO de uma empresa muitas vezes, ele pode ser um cara extremamente competente na sua área de trabalho e tal, mas no relacionamento, muitas vezes esse mesmo cara, ele é tratado como um nada na relação, né? Isso é bem comum de acontecer, às vezes você vê o cara que é gerente da sua empresa e tal, ele falando com a esposa dele, tem que se justificar o tempo todo e tal, e você vê, né, que quem usa as calças dentro de casa é praticamente a mulher, e não se engane, tá? Esses homens que você vê na reportagem do Cidade Alerta, né, que é muitas vezes o homem que baseia a narrativa feminista, esses homens são uma minoria ínfima. A maioria dos caras são betas, a maioria dos caras são dominados pelas suas esposas nos relacionamentos, independentemente da classe social, tá? A maioria dos caras, enfim, tem mentalidade de escassez, são carentes e são betas mesmo, emocionados, né? Então, como eu vinha dizendo, a maior parte dos homens é beta, então a maior parte dos homens, mesmo tendo uma função social na sociedade, tendo um bom cargo em uma empresa e tal, sendo bem quisto, né, pelos seus amigos, pelos seus colegas de trabalho, muitas vezes em casa, ele é enxergado de uma maneira bem inferiorizada pela sua esposa, tá bom? E eu acredito que isso é um determinismo biológico que a natureza colocou, de a maioria dos caras serem vistos por ela dessa forma e terem características para tal. Então, por exemplo, às vezes o cara pode não ter uma voz muito imponente, pode ter uma postura encurvada, pode ser um cara mais raquítico. Isso tudo contribui para que esse cara seja visto pelas mulheres dessa forma, tá? Então, vendo esse tipo de característica, eu acredito sim que por mais que o cara se maximize, né? Se é que essa que é a palavra certa, porque, enfim, por mais que o cara faça um looks maxing, vá para uma academia, enfim, ele pode melhorar consideravelmente o seu poder de barganha, né, ganhando um maior salário, ele pode ter acesso a outras mulheres que ele não teria. Entretanto, eu acredito que não muda muito a maneira como ele é enxergado por elas, tá? Se você, por exemplo, é um cara sub-5, por mais que um cara sub-5 possa aumentar a nota dele, ainda assim, ele, acredito eu que ele terá alguma coisa que entregará que ele, enfim, meio que tentou hackear a natureza, entendeu? É claro que cabe a discordância disso aqui, tá? Isso que não é verdade absoluta, não. Isso é simplesmente uma crença minha. E eu acredito que a Black Pill ela tem um papel fundamental na vida do homem, que é o seguinte, que a Black Pill ela serve para livrar o homem do fardo da performance. A partir do momento em que você enxerga esse tipo de coisa, você simplesmente para de correr essa corrida dos ratos, porque você vê que não vale a pena, vale muito mais a pena você tomar outros tipos de caminhos, né? Que eu irei falar a partir de agora. Então vamos lá. Nessa minha linha de raciocínio, eu não irei incluir os homens alfas, tá? Até porque eu sei que a maioria dos caras que é shed, que é rico, bem sucedido, muito provavelmente só irá assistir um ou outro vídeo aqui desse canal, tá? Se você está inscrito aqui nesse canal, provavelmente você faz parte dos 80% dos homens que são os miqueinhas da sociedade, né? Os caras que são considerados betas, os caras que até conseguem alguma outra coisa com mulher, mas é a custa de passar por muita coisa, enfim. Então eu irei citar dois caminhos possíveis, né, que o homem mediano ele pode tomar. O primeiro deles é ele se enfiar em relacionamento, né, que aí ele irá entrar em um relacionamento de interesse unilateral, basicamente, onde ele é o maior interessado e ele é desprezado pela sua esposa. Isso acontece na maioria dos casamentos aqui que a gente vê, essa questão da atração negociada a todo vapor e etc, né, e não é somente negociada em questão financeira, mas é negociada também em relação do cara ser uma espécie de escravo emocional, né, uma espécie de descanso ali para sua esposa, uma espécie de descarga, enfim.
vários e vários tipos de coisa onde a mulher desconta as frustrações nele e tal. Tem vários e vários tipos de interesse que a mulher pode ter em relação ao homem, que não inclui simplesmente questão financeira, tá? Ela é uma questão muito mais ampla, né? Então a maioria dos caras hoje em dia é isso, né? É visto de uma maneira inferiorizada pela sua esposa e tal. E quando esses caras eles entram em um relacionamento, basicamente eles forçam a sua entrada. Eles vão lá, tentam até que encontram uma que esteja disposta, mas geralmente a maioria desses caras tem um casamento horrível. Tem a vida que eu cito no vídeo onde eu falo a respeito da miserável vida do homem casado, que é um dos vídeos mais assistidos aqui desse canal. Então, o segundo caminho é você trilhar um caminho onde você toma a consciência de que esse tipo de realidade não é boa para você e você procura, enfim, juntar os seus cacos, entender que você perdeu esse jogo, que você não terá o relacionamento que você sempre quis ter e que você tem que reinventar a sua vida de uma outra forma, tá? Então você pode, né, um dos caminhos que você pode seguir é de partir para alguns casuais, né, onde você enxergar que existe interesse mútuo, mas aí você vai ter que baixar um pouco a sua régua, porque certamente a mulher que é de seu interesse é aquela que estará correndo atrás dos homens do topo, então você vai ter que baixar um pouco a sua régua, vai ter que chegar ali em uma que vai ter interesse em você, vai rolar ali uma monogamia temporária, e quando você vê que o negócio não está ficando legal, você vai dar no pé e sai, né? Eu não sou muito a favor dessa questão de leitada e gosto, porque hoje em dia está dando muito problema, então eu sou a favor de você viver, se caso você queira se relacionar, fazer igual eu faço, né? Viver aí pequenas monogamias temporárias, e quando você vê que o negócio está ficando não muito legal, você sai, né? Inventa uma desculpa qualquer aí, tenta sair da melhor maneira possível e vai embora. Outras questões são você aderir à questão do GPzismo também, né? Ser um solteirão convicto aí e tal, que simplesmente vai direto ao ponto, né? Tem a questão também do waifuísmo, né? Eu já não recomendo tanto porque eu acho que aqui no Brasil isso não é muito viável, primeiro financeiramente, né? E segundo porque eu acho que isso é um hard coping que poucas pessoas têm capacidade de fazer, né? Eu não sou leviano bastante para falar que quem fala que o waifuísmo é uma coisa que o satisfaz está no cope, né? Até porque isso daí vai muito da questão de projeção e tal, de você ficar projetando que a outra pessoa está copando sem conhecer a estrutura psicológica dela, né? Então eu não sou leviano bastante, mas pelo que eu vejo aqui, a maioria dos caras não consegue tancar essa questão do waifuísmo, né? Não serve para a maioria dos homens mesmo, né? Mas é uma opção viável. É claro que você também vai ter que aderir à questão dos copes, né? Para lidar com tudo isso, né? Você vai ter que ter alguns copes saudáveis, né? Então você vai ter que jogar uns videogames aí, né? Ter uma vida sossegada, uma vida tranquila. Assistir o nosso conteúdo também faz parte, né? Essa questão de você reafirmar a sua solitude, né? Lembrando que existe uma diferença brutal entre solidão e solitude que a maioria das pessoas não consegue interpretar. A solidão, ela é um estado de espírito onde você sente a necessidade, você tem uma carência social e você não consegue satisfazê-la, e solitude é simplesmente você estar em paz consigo mesmo, você conseguir apreciar a sua própria companhia, tá? Não necessariamente quando você está na solitude você tem que viver o tempo inteiro solitário, você pode sim ter companhia de amigos, companhia de pessoas à sua volta, mas você sempre tem momentos solitários saudáveis, né? Momentos onde você está lendo um livro, momentos onde você está fazendo um hobby que inclui só você, pode ser até uma viagem, enfim, algum tipo de coisa que você gosta, né? Então, fazer copes também, você aderir a alguns copes saudáveis e construtivos é bom também, né? É claro que você pode também não necessariamente só ter copes que sejam saudáveis, né? O importante é você não ter copes que sejam destrutivos. Eu ainda farei um vídeo, estou preparando um onde eu falo a respeito das válvulas de escape, né? Que o homem tem e diferenciando aquelas que são saudáveis, não saudáveis e neutras, tá bom? Então eu farei um vídeo a respeito disso. Mas é isso, tá? Não é possível você escapar do seu determinismo biológico, por mais que você melhore, maximize a questão da sua aparência, o seu determinismo biológico ele já é predefinido, tá bom? Por uma questão da própria natureza para a funcionalidade da sociedade. Da mesma maneira, tá? Que a maior parte das pessoas é predeterminada para não ser rica, a maior parte das pessoas é predefinida para não ter um QI tão alto, né? Tanto é que as pessoas que têm um QI muito alto são minoria, né? Que são os considerados super gênios,
gênios destacados e tal. A sociedade precisa de poucas pessoas destacadas e a maioria é mediana, essa que é a verdade. Então é isso, escrevam o que vocês pensam a respeito dos comentários. Eu sei que esse tipo de tema não é fácil de absorver, não é fácil de lidar. Eu sei que tem muita gente que às vezes sonha e muitas vezes tem uma vida de alfa e tal, e é meio difícil, né, vir alguém aqui falar que isso não é possível e que você simplesmente tem que lidar, mas acredite em mim, é a melhor coisa a se fazer. Porque por mais que essa verdade seja dolorosa, quando você consegue absorvê-la, claro, se você não se churrascar primeiro, porque tem muita gente que não tendo a preparação psicológica adequada para esse tipo de conteúdo acaba se churrascando, então eu peço que vocês tomem cuidado, tá? Mas uma vez que você consegue absorver, você vê que é a melhor coisa que você pode fazer, porque você se livra de uma vez desse fardo da performance, você consegue viver uma vida mais contemplativa, certo? Mesmo não tendo tanto dinheiro assim, eu já dei as coordenadas no vídeo anterior, onde eu falo a respeito da estética, harmonia e equilíbrio, tá? Que você não necessariamente precisa ter muito dinheiro para ser feliz, então isso é um outro cope também, essa busca por dinheiro exacerbada, né? Acaba sendo um cope que a maior parte dos homens aí corre atrás também, é um dos maiores copes aqui na nossa sociedade, é essa questão dos caras se refugiarem nessa busca por serem ricos, né? E acaba que se torna um eterno sonho que na maior parte das vezes não se torna realidade e faz com que a maioria das pessoas sejam propensas a caírem em golpes e etc, né? Então é isso, escrevam o que vocês pensam a respeito disso nos comentários, se vocês concordam, se vocês discordam, e até o próximo vídeo.